Estamos a atravessar um momento delicado e muitas vezes influenciado também pelos extremismos políticos que estão a surgir um pouco por todo o mundo. Antes podíamos ver que era uma coisa um bocadinho mais distante de nós, mas agora não é. E esses extremismos vão beber a sua força portanto, às insatisfações que as pessoas sentem e com o discurso populista vão manipulando. Mas defendem misoginia, defendem machismo, defendem a penalização da violência, mas não a sua prevenção, com respeito pela diversidade, e isto tudo vai acabando por influenciar a sociedade, que muitas pessoas estão descrentes da política e acabam por dar força a essas forças partidárias que se dizem diferentes, dizem-se alternativas, e acabam por ir na onda, muitas vezes sem perceber exatamente o que é que eles e elas defendem, e depois acaba por haver graves retrocessos, porque acabam por ganhar força e depois acabam por influenciar os governos, e depois vemos os retrocessos que estão a acontecer. Infelizmente isto está cada vez mais próximo de nós, o que é extremamente preocupante, e às vezes nós podíamos achar, mas isto nunca vai chegar a mim, nunca vai me afetar, nunca vai afetar as mulheres da minha família, mas está afetando, e isso é... Acho que estamos a viver um momento extremamente delicado a nível mundial. Também temos que pensar nos conflitos que estão a acontecer, na questão das alterações climáticas e os desafios e as catástrofes e tudo mais, que isso acaba por afetar, afeta todos os seres humanos, obviamente, mas as principais vítimas são sempre, infelizmente, as mulheres e as crianças, e pronto. E às vezes é triste, como a pessoa sente-se um bocadinho impotente, não é? Vai tentando fazer alguma coisa para consciencializar as pessoas que estão à volta, mas depois há aquela desinformação, que é outro fator que me preocupa imenso, desinformação nas redes sociais, desinformação, descredibilização da comunicação social fidedigna, descredibilização da informação científica, por exemplo, e depois vai-se lançando os boatos, vai-se atacando nas redes sociais, especialmente mulheres que têm mais visibilidade. Enfim, é um sistema extremamente complexo e difícil também de combater por todos estes desafios que estamos a passar nos dias de hoje. Começa a haver, infelizmente, até estamos a ver agora a nível de Portugal o que o governo português está a querer fazer, nomeadamente a nível da legislação laboral, que vai tornar mais complicada a conciliação familiar e profissional para as famílias, e nós sabemos que recai muitas responsabilidades familiares, tarefas domésticas e tudo mais, recai sempre mais sobre as mulheres. Há vários estudos que comprovam. O que é que vai acontecer? Havendo menor possibilidade das mulheres poderem tirar dias por várias razões, ou terem menos precariedade no trabalho, vai dificultar ainda mais esta partilha das tarefas parentais. Claro que tem havido uma evolução positiva, a nível dos casais mais jovens começa a haver maior partilha das responsabilidades, mas regra geral ainda recai muito sobre as mulheres. E então este retrocesso a nível laboral vai ter efeitos muito nocivos a nível dos direitos das mulheres. E depois temos a parte também da educação, que é o retrocesso que se quer fazer na disciplina de cidadania e desenvolvimento, que se quer retirar os conteúdos relacionados com a educação sexual, como se fosse um bicho-papão, mas na verdade estamos a retirar ferramentas aos jovens e às jovens, e mesmo crianças, para serem conscientes sobre as suas emoções, sobre os seus limites, sobre o consentimento, o que é, o que não é. Não é apenas uma questão preventiva de doenças sexualmente transmissíveis, nem de conhecer o aparelho reprodutor, é mesmo perceber estas questões que vão muito além da ciência, por assim dizer, a ciência básica. E também a participação cívica, a participação interventiva, os jovens terem um espaço para falar, para colocarem as suas questões, as suas dúvidas, e se nós vamos limitar, vamos retroceder imenso a nível da legislação, na educação e a nível laboral, vai-se refletir com retrocessos. Claro que também existem outras questões que nunca foram resolvidas. Por exemplo, a desigualdade salarial, que até aumentou um pouco nos últimos anos, foi a primeira aumento após 9 anos, voltou a aumentar um pouco, rondou os 13%, mas se formos juntar os rendimentos anuais vai até 18%, e se formos até para quadros superiores e de direção, a diferença pode chegar até aos 30%, o que é brutal.
E enquanto as mulheres ganharem menos do que os homens para o mesmo trabalho, isto é extremamente preocupante e vai, depois obviamente juntando à precariedade, juntando-se a todos os outros fatores que eu já falei, acaba por ser também um retrocesso, acaba por ser algo que nunca foi ultrapassado. Por mais políticas que tenham sido implementadas, continua a ser um problema. Depois temos também a nível mundial, foi para a altura do Dia da Mulher este ano, a ONU disse que 1 em 4 governos diz ter havido retrocessos desde 2022 a nível dos direitos das mulheres. Isto é extremamente grave, até porque estamos a falar de direitos que se calhar nós aqui ainda temos e às vezes damos por garantidos e não devíamos, porque a qualquer momento podemos perdê-los, mas a nível mundial temos também a questão da violência sexual, que aumentou bastante, a questão também do acesso ao planeamento familiar, aos métodos contraceptivos, à interrupção voluntária da gravidez e tudo mais. São situações que depois vão deixar as mulheres cada vez mais vulneráveis, sendo que as mulheres também são aquelas que estão mais vulneráveis à pobreza. Tem a ver muito com as mudanças a nível mundial. Por exemplo, um fator que está a influenciar muito negativamente a nível dos direitos das mulheres é a reeleição do Donald Trump nos Estados Unidos. Obviamente que os Estados Unidos é uma grande potência ocidental e que influencia muito, seja positivamente, seja negativamente, todas as potências ocidentais. E ele vai dar poder a todas aquelas ideias extremistas, misóginas, machistas, contra a mulher, que o papel da mulher é reduzido. Também temos de incluir aqui o racismo e a xenofobia, que também tem crescido imenso, afeta todas as pessoas, mas quando falamos de famílias vai afetar sempre ter um peso maior sobre mulheres e crianças. E depois acabamos por ter outros governos, mesmo na Europa, que têm virado à extrema-direita. Temos o exemplo da Geórgia, temos o exemplo também na Polónia, temos Itália, que apesar de haver, por exemplo, a Itália até aprovou recentemente uma pena de prisão perpétua para os homens, ou os agressores ou agressoras, que provocarem femicídios, ou seja, assassinarem uma mulher por razões de violência de género, não apenas violência doméstica. Isto pode-se dizer que é positivo, não é? Estamos a penalizar mais os agressores, mas há uma coisa que a Itália não tem feito e tem descurado, que é a prevenção da violência e a consciencialização para a diversidade, para os direitos humanos, porque isto vai contra o que eles defendem, não é? O que a extrema-direita defende. Depois vamos aqui buscar a questão da ideologia de género, toda a deturpação do que é efetivamente a igualdade de género e o que são os direitos humanos. E se nós vamos combater com penas de prisão perpétuas, mas não fazemos o trabalho de prevenção, vai continuar a acontecer o mesmo problema, porque depois o próprio sistema não vai estar consciencializado para o que é efetivamente um femicídio ou o que é um crime grave de violência de género. Ou seja, essencialmente, os maiores fatores são mesmo as mudanças políticas para extremos, nomeadamente extrema-direita, que têm vindo a surgir um pouco por todo o lado, têm ganho força e isso para mim é o principal fator. Depois temos, claro, os outros fatores, a questão das guerras, as crises económicas que também vão assolando países, crises sociais, mas o mundo sempre teve crises, não é? E agora estamos um bocadinho a voltar ao passado e isso preocupa-me imenso. Nós trabalhamos aqui na Madeira, trabalhamos muito na prevenção primária da violência nas escolas e o que nós sentimos neste último ano é efetivamente um retrocesso na mentalidade dos jovens e aqui temos que colocar mais os rapazes do que as raparigas. Mas sentimos que isto tem muito a ver com toda a desinformação que os jovens estão sujeitos, ou seja, muitas vezes os jovens não têm acompanhamento, não têm discernimento para filtrar a informação que é real, que não é real, vão muito atrás uns dos outros, não é? Tudo o que se torna viral. E o que é que nós vemos nas redes sociais, mesmo no TikTok, no Instagram, influencers que defendem ideias horrendas no que diz respeito ao papel da mulher e das raparigas e isso vai entrando na cabeça dos jovens porque muitas vezes os pais não têm tempo, também pelas suas responsabilidades profissionais
Ou às vezes também os pais também podem ter ideias mais retrógradas, mas às vezes até nem é só isso, porque isso é o mais preocupante, que é mais difícil de controlar. Por mais esforços às vezes que os pais façam, acaba por acontecer isto. E isto é, se não houver uma prevenção primária permanente nas escolas, na disciplina de cidadania e desenvolvimento ou outras, que vá desconstruindo esta desinformação que vai chegando aos jovens, dificilmente vamos conseguir combater o retrocesso, porque eles vão atrás do que é popular, do que é viral, independentemente se tem qualquer veracidade ou qualidade ou não. E depois o que é que acontece? Também assistimos nas raparigas, o que é extremamente preocupante. Raparigas que começam a desejar, por exemplo, ter um namorado que as sustente, não precisem de trabalhar, que basta estarem bonitas e estarem em casa e tratarem das coisas de casa, e o namorado ou o marido paga tudo o que elas precisam, paga os tratamentos de beleza, paga... Ou seja, estamos aqui a assistir também ao retrocesso em algumas, não estou a dizer que são todas as mulheres, mas em algumas mulheres e raparigas que anseiam por uma vida destas, que acabam por ficar completamente dependentes do companheiro. E aqui estamos a falar mais do caso das relações heterossexuais. Ficam completamente dependentes. Isto vai contrariamente tudo o que as mulheres têm vindo a lutar nas últimas décadas para uma maior emancipação e uma maior igualdade de género. E isto tem tudo a ver com esta desinformação que nos rodeia. E como eu digo, nós temos que atuar mais em coletivo, com mais a longo prazo, não é apenas fazer umas ações de sensibilização, mas acompanhar os jovens para desconstruir estas questões desde cedo. Porque depois nós vamos falando com eles, vamos percebendo o que é que se passa ali, e eles próprios vão ficando mais conscientes que aquilo é errado. Mas se não há este trabalho permanente, e este trabalho não pode ser feito apenas pelas escolas, porque as escolas já têm imensa informação para passar, curricular e tudo mais, tem que ser feito por ONGs, por organizações, por entidades que colaboram neste trabalho, e aqui os governos têm um papel fundamental em apoiar este trabalho que está a faltar, para ver se conseguimos dar a volta ao retrocesso da mentalidade dos jovens. Mas também tenho que dizer que não é linear, ou seja, existem muitos jovens também muito conscientes para estas questões e até querem fazer alguma coisa, querem participar cificamente, querem fazer projetos de intervenção, por isso ainda há esperança, não é? Nós aqui, como trabalhamos mais com a prevenção primária nas escolas, nós temos tido, infelizmente, queixas e conhecimento de casos graves, por exemplo, de abuso sexual de menores. Às vezes até ficamos chocadas com aquilo que nos cai nas mãos nas escolas. Pois o que nós fazemos é encaminhar para as entidades competentes e também colaborar no plano de intervenção para apoiar essas crianças e jovens. A violência no namoro também, todos os anos nós realizamos um estudo a nível nacional e mantém-se persistentemente, embora possa haver uma ligeira melhoria em algumas coisas e outras pioram, enfim, mas mantém-se uma grande legitimação da violência no namoro, ou seja, os jovens ainda consideram comportamentos normais, que não são normais, nem deviam ser normais numa relação de intimidade. E depois, claro, acabamos por conhecer casos de violência no namoro, também tem a ver com quando vamos abordar estas questões e quando fazemos passamos o questionário nas escolas para perceber então o que é que eles pensam e o que é que já passaram, eles e elas, em relacionamentos de intimidade. Ou seja, temos aqui a violência no namoro e a questão do abuso sexual de menores. Mas depois também temos chegado a bater aqui à porta. Nós não fazemos aqui na Madeira atendimento formal a vítimas de violência doméstica. Nós fazemos parte da rede, não temos estrutura, não temos apoio para isso, fazemos parte da rede regional e trabalhamos em conjunto com todos os parceiros e parceiras nesta área. A nível nacional há uma área de GER, casas de abrigo, tem centros de atendimento e tudo mais, e nós gostaríamos no futuro de ter essa valência também aqui na Madeira, mas dependemos de apoio do Governo Regional para isso. O que é que acontece? Temos batido à porta mulheres que já passaram por todo o processo de situação de violência doméstica e de denúncia. Algumas até já foram para a casa-abrigo, saíram da casa-abrigo e chegam até nós sem saber o que fazer da vida. Ou seja, falta aqui uma intervenção na chamada prevenção quaternária, que é para combater a taxa de revitimização, que são as mulheres que já foram vítimas de violência doméstica voltarem a ser vítimas de violência doméstica, às vezes com o mesmo agressor,
outras vezes com outro companheiro, porque falta a trabalhar a autoestima, falta a trabalhar um empoderamento dessas mulheres e também encaminhá-las e ajudá-las a fazer um currículo, a se valorizar a nível pessoal, mesmo a nível estético, também para puxar pela autoestima. Sabemos que há algum trabalho desse é feito, não estou a dizer que não é feito nenhum trabalho, mas temos sentido cada vez mais essa lacuna aqui na Madeira, especialmente, por isso gostaríamos muito também de trabalhar nessa área, porque é algo que faz falta mesmo. Eu acho que falta mesmo, para além da sensibilização, que deve ser desde crianças até jovens, mas também envolver toda a comunidade, porque também outra coisa nós temos trabalhado com pessoas idosas ou pessoas séniores e temos sentido também que essas pessoas passam por situações gravíssimas de violência. No caso das mulheres que vivem mais do que os homens, às vezes até aguentam a situação até os maridos falecerem e acabam por nunca denunciar. E depois acabam por achar que aquilo é a cruz, que é assim, que foi o que Deus deu, porque há a questão também da influência da religião e das mentalidades, e então faz falta um trabalho que envolva toda a comunidade. Não apenas sensibilização é muito importante, abre as portas, mas depois trabalho de fundo com essas pessoas, também para recolher histórias, para perceber o que é que passaram, perceber como é que está a realidade, porque a realidade não são apenas os números oficiais, não é? São também as histórias, aquilo que as pessoas nos contam e que não chegam aos números oficiais, as tais cifras negras ou então a parte qualitativa desta área. Por isso é fundamental começar a acompanhar crianças e jovens, desde pequeninos até, por exemplo, nós no Projeto Artemis acompanhamos desde o jardim de infância até o ensino secundário. Idealmente era começar no jardim de infância e ir com os mesmos jovens até o ensino secundário. Sabemos que isso não é possível, mas pronto, este tipo de intervenção mais sistematizada, mais holística, também envolve várias áreas, não é apenas falar de violência, é preciso começar pelos direitos humanos, direitos das crianças, direitos das mulheres, para perceberem como é que foi até agora, ou seja, este trabalho é muito importante. E no caso das pessoas mais velhas, perceber que a vida não acaba ali, ou seja, é possível fazer alguma coisa, sentirem-se úteis na sociedade, porque depois também acabam por haver influência, porque temos também muitas crianças que ficam com os avós, e é preciso envolver, no fundo, toda a comunidade neste trabalho. Mas para isso é preciso mais recursos, mais pessoas no terreno, e também haver vontade dos governos. Porque o que eu costumo dizer que eu não dou peixe, eu dou a cana, não é, para as pessoas pescarem. E às vezes há aqui esta dicotomia, muitas vezes é muito importante a parte do apoio social das IPSS, do apoio à pobreza e da recolha de alimentos e tudo mais, mas também é muito importante empoderar as pessoas e isso é o que faz falta. E dar a conhecer, porque muitas vezes, há uns anos atrás nós fizemos uma exposição sobre como é que era antes e após o 25 de Abril. Não é? A mudança que houve e havia coisas horríveis. Claro, as pessoas mais velhas lembravam-se, mas os jovens nunca pensaram que aquilo acontecia antes do 25 de Abril. E é preciso também falar disto para perceberem, isto era assim, mas a qualquer dia, se vamos por este caminho, pode voltar a ser assim. E vocês já nasceram com direitos, gostaram muito a conquistar e a qualquer momento podem se perder. E esta mensagem é muito importante para que haja também uma responsabilidade coletiva e perceberem que a liberdade está em risco, não é? Ainda há uma resistência. Primeiro porque a palavra feminismo, por si só, uma das coisas que nós explicamos, sei lá, milhares de vezes, é que o feminismo não defende a superioridade das mulheres em relação aos homens. O feminismo defende a igualdade de direitos e oportunidades para todos os seres humanos. É isto que o feminismo defende. Mas o nome feminismo surgiu de movimentos de mulheres desde a altura da Revolução Industrial que começaram a lutar por direitos essenciais. Por exemplo, o direito à guarda parental, o direito à igualdade salarial, o direito a condições de trabalho mais dignas, o direito a trabalhar fora.
porque as mulheres nem tinham esse direito. O direito a poder construir a sua vida, a ter direito aos seus bens, o direito ao voto, a luta das sufragistas, ou seja, é uma luta já antiga e claro que tinha que ter a palavra feminino no nome, não é? Estamos a falar de mulheres que se uniram para lutar por direitos humanos, que os homens já tinham, não é? E depois, ao passar dos anos, tem havido uma deturpação da palavra feminista, porque aparentemente parece ser o contrário de machismo, mas não é. Existe o feminismo. O feminismo é o contrário de machismo. O machismo defende a superioridade dos homens em relação às mulheres. E o feminismo defende a superioridade das mulheres em relação aos homens. Mas o feminismo defende a igualdade de direitos e oportunidades para todas as pessoas, independentemente do seu sexo. E só por quê? Só por a palavra nós já somos discriminadas. E depois há as chamadas, que às vezes ouve-se, as feministas radicais. Obviamente que em todos os movimentos existem pessoas mais ditas radicais do que outras. Quer dizer, isso é normal e às vezes olham para nós com desconfiança, não, você não deve ter marido, ou se veste de uma forma mais masculina, que é lésbica. Enfim, aqui há muitos preconceitos associados aos movimentos feministas, mas também há as pessoas que apoiam e há as pessoas que compreendem e que conhecem e que tentam se informar, ou seja, também temos que ver também o lado positivo. Claro que temos que estar sempre a bater na mesma tecla, sempre a repetir a mesma coisa, vezes sem que outra, porque as pessoas não querem aceitar, não é? Como é esta questão da ideologia de género, que é perpetuada pelos extremismos de extrema-direita. Ideologia de género, para mim, não existe. Não existe ideologia de género. É que há aquela ideia, vamos estar a impor determinadas ideologias só por causa de incluir todos os géneros. Não, para mim não existe. Existe a igualdade. E a igualdade de género é um direito humano, está proclamado na Declaração Universal dos Direitos Humanos no primeiro, no segundo e no terceiro artigo. Ou seja, se houver mais informação, as pessoas vão perceber e vamos desconstruir também este chamado bicho de sete cabeças do que é o feminismo. Mas por tudo isto que está a acontecer e esta confusão e desinformação, depois às vezes também retirar frases de contexto de algumas mulheres feministas ou associar a estilos de vida que sejam ditos diferentes, como se tivéssemos que ser todos iguais, não é? Todos e todas iguais. E depois também há mesmo aquela ideia da sociedade, que a nossa sociedade é muito patriarcal ainda, ainda é muito aquela ideia que o homem é que comanda a sociedade e depois temos muito mais homens em cargos de chefia, direção e representação pública do que mulheres, que é mesmo uma grande diferença. E só hoje já dá para ver, não é? Se os homens decidem, obviamente que vão deturpar o papel das mulheres. Depois há aquela ideia, a mulher é boa para ser mãe, é a mãe, não é a mãe, depois fala-se muito da questão a mãe, mas há mulheres que não querem ser mães e não são mães por N razões e nós não temos absolutamente nada que interferir na vida de cada mulher e nas escolhas de cada mulher, mas porque há ainda estes estereótipos de género, estes papéis de género que são muito associados à mulher e ao homem, depois acaba por haver um choque quando temos mulheres que dizem não, eu quero os mesmos direitos que um homem. Obviamente que eu também tenho diferenças, porque biologicamente nós somos diferentes, e aqui não estou a dizer que mulheres e homens vão ser iguais e vão fazer exatamente a mesma coisa, não. Mulheres devem ter o direito de fazer o que gostam e aquilo para o qual têm talento, tal como os homens, porque há também homens que são discriminados quando querem, por exemplo, ser bailarinos ou outras ditas profissões ou carreiras que não são propriamente masculinas, não é? E mulheres a mesma coisa, quando querem ser motoristas, quando querem ser pedreiras, seja lá o que for, também há aquela coisa, as mulheres são mais fracas do que os homens, ou seja, desconstruir estes papéis de género incomoda. E quando nós vamos com este discurso, há homens que se sentem-se incomodados com este discurso. E depois há mulheres também que são machistas. Aqui não estamos a falar, também há homens feministas, ou seja, não estamos aqui a dizer que os homens são todos machistas e as mulheres são todas feministas. Não, isto é uma questão transversal. Há homens feministas e há mulheres machistas também. E aqui temos que desconstruir isto para fazer, ou seja, não é um bicho-papão, é apenas respeito e igualdade para todas as pessoas, independentemente de como elas são.
Tal como há a confusão do feminismo e machismo, eu acho que não. Eu acho que há pessoas que ainda acham que isto é uma coisa de mulheres. E aí vamos até ver alguns partidos políticos, alguns cargos públicos que acabam por colocar sempre as questões da igualdade. Só mulheres a falar, não é? Só mulheres a falar sobre isso. Não, tínhamos que ter homens também a intervir e a falar. Ou então, quando vamos a ver, sei lá, secretárias regionais, por exemplo, temos muito poucas secretárias regionais e sempre quando é relacionado com a inclusão e com a igualdade, é sempre uma mulher, ok? Por isso, isto depois acaba por criar um carimbo, não é? É mulher, é coisa de mulher, e então são as mulheres que vão falar sobre isso. E os homens não têm nada a ver com isto. Só isto já estamos a falar de cima para baixo, não é? Dos decisores públicos para as pessoas no geral, mas isto já vai passar uma mensagem errada. E achamos que isso, mas a chamada guerra dos sexos, que ainda se mantém, a competição, a tal ideia que as mulheres têm determinados papéis que deviam assumir e há umas que sentem-se incomodadas se as mulheres forem fora da caixa e tudo mais, isso vai provocar efetivamente na sociedade uma falta de consciencialização para esta necessidade de caminharmos juntos. Deveria ser semelhante ao papel da mulher, ou seja, juntarem-se lado a lado com as mulheres, as suas mulheres, entre aspas, as mulheres da sua família, as mulheres suas amigas, suas companheiras, e perceber que estão a lutar por direitos humanos. E se aquela mulher, se a sua mulher, entre aspas, ninguém é de ninguém, mas no sentido, a mulher que conhecem, que têm tanta estima para aquela mulher, está a passar por dificuldades porque está a ser discriminada somente por ser mulher, e isto é uma questão que acontece muito, dar a mão, lutar também pelos direitos daquela mulher é fundamental, porque assim de certeza que iríamos mais longe e não é tipo, não, isso são coisas de mulheres, eu não me vou meter. E depois o que é que acontece? Acaba por haver também a inibição de alguns homens de darem a cara, de estarem mais interventivos junto a nós, justamente porque têm medo do que os outros homens vão dizer, do que a sociedade vai pensar e das alcunhas que vão receber, enfim, só por ser um homem que se assume como feminista e que defende também os direitos das mulheres. No entanto, vimos também, mesmo a nível nacional, e tenho assistido até por causa desta questão da educação sexual, dos retrocessos que estão a acontecer no nosso país, infelizmente, também tem havido homens famosos, figuras públicas, que têm-se assumido como feministas e têm vindo até para as redes sociais dar o seu apoio. Eu acho que isto é aqui o caminho é isto. Infelizmente aqui na Madeira praticamente não temos homens, ou são muitos poucos os homens, e estou aqui a falar de homens da sociedade em geral, ou seja, figuras públicas não necessariamente partidárias, porque aqui, se formos para a questão partidária, já estamos como é que é dizer, a afunilhar muito, não é? Mas falar de outros homens, de outras figuras públicas, muito pouco falam sobre estas questões, muito poucos homens acabam por se colocar ao lado das mulheres em questões tão fundamentais como os direitos humanos. Por isso, o caminho tem que ser também falar com os homens, sensibilizar os homens, combater a masculinidade tóxica, que também é outra coisa que depois vai acabar por ser viral entre os jovens e acaba por também bloquear os homens e a questão da consciência emocional, porque os homens também, ao contrário das mulheres, são sempre incentivadas a estarem conectadas com as suas emoções, porque são mães, porque isto, que aquilo e aquele outro. Aos homens até às vezes é negado o direito a chorar. Um homem não chora. Um menino não chora e desde pequeninos vão ouvindo estas coisas e vão recalcando as suas emoções e acabam por não ter o acesso às suas emoções ou conhecerem-se de forma profunda, porque independentemente de sermos diferentes, ambos temos emoções, não é? E se os homens vão recalcando, o que é que acontece muitas vezes? Raiva, violência, situações de problemas de saúde mental, depressões. Também acabamos por ver uma maior taxa de suicídio nos homens decorrente destes problemas. Por isso é importante consciencializar os homens para que
Os homens também choram, os homens também têm problemas, os homens também precisam desabafar, os homens também precisam de pedir ajuda e está tudo bem. E acho que também temos que fazer este trabalho. E nós, enquanto associação feminista, ou mulheres feministas, ou mulheres que defendem a igualdade, porque há mulheres que até não gostam de usar o nome feminismo, mas defendem a igualdade é a mesma coisa, mas está tudo bem, fazermos este trabalho junto dos homens. Ouvir os homens e incluir os homens é fundamental. Só que ainda vamos longe, não é? Temos que partir muita pedra para lá chegar.